Nós estamos aqui para mais um tutorial de demonstração de como criar integridade referencial para tabelas, né? Só que dessa vez utilizando o script, não mais o modo gráfico. Bom, vamos abrir então o DBA Central para a demonstração de como fazer. Vou conectar aqui ao meu servidor de banco de dados, seleciono o meu database, onde vocês é teste. O meu aqui eu estou usando um outro, por outros motivos. Bom, vocês podem observar que já existem aquelas tabelas nossas anteriores, né? Então nós temos que apagá-las, ok? Vamos aqui no SQL Executor, vem aqui no script, né? Abre o arquivo que está disponível lá no AVA sobre os scripts de SQL, né? Para a aula 7. Então copia aqui o primeiro passo, que é drop essas tables aqui, Ctrl C, Ctrl V, executa, ok? Todas as tabelas executadas. Se nós verificarmos aqui, ó, sumiram todas, né? Foram todas apagadas. Beleza. Agora nós vamos criar as nossas novas tabelas. Vamos criar uma por uma. Vou copiar aqui primeiro o script da tabela cliente. Venho aqui, abro o SQL Executor, Ctrl C, Ctrl V, né? Olha, notem, é a mesma estrutura do script anterior, com diferença de que agora nós temos aqui a indicação de um tipo. Ó, vejam aqui o type e NoDB. Por padrão, o MySQL cria o tipo MySQL. Então, nesse tipo de tabela você não consegue fazer a criação e impor integridade referencial. Mas no MySQL, quando você seleciona o tipo de tabela e NoDB, nesse tipo de tabela você consegue impor então integridade referencial. Então o que mudou para a gente aqui é isso aqui, ó. Tabela cliente, executo, ok, uma linha executada. Fechei aqui, dou um refresh, cliente aqui, ok? Abro novamente o SQL Executor. Se eu vier aqui, ó, agora tabela pedido. Vamos criar produto. Vou criar aqui a tabela produto. Ctrl C. Ctrl V, a mesma coisa, mesma estrutura da outra tabela, do outro script, com exceção novamente aqui do tipo, né? Então executei, ok. Mais uma tabela concluída. Novamente aqui o SQL Executor. Vou criar agora a tabela pedido. Seleciono aqui, copio, Ctrl C. Ctrl V na tabela. Notem agora a diferença aqui, ó, onde existe, né, a mesma estrutura da outra, com exceção que agora existe aqui, ó, o parâmetro foreign key, que deve ser colocado quando nós estamos impondo uma integridade referencial. Olha, foreign key, eu vou dizer qual é a chave estrangeira do meu cliente. E está referenciando onde? Está referenciando, esse atributo vai referenciar a tabela cliente, relacionando que campo da tabela cliente? Um campo ID cliente. Vejam aqui. Então, está referenciando dessa forma. Então, eu referenciei, disse que campo da tabela vai ser a minha chave estrangeira e com que tabela está se referenciando e que campo dessa tabela está se referenciando. E aqui vem a minha tipo de integridade que eu vou impor. Por exemplo, aqui no onDelete, né, eu vou fazer o que? Eu vou restringir. Então eu vou impedir que um cliente que possua um pedido seja apagado. Isso evita com que minha tabela fique com valores errados, com valores nulos, né? Então aqui o tipo de integridade que eu vou colocar é restrict. Lembra lá do primeiro tutorial quando a gente mostrou de como criar via interface que eu expliquei? No restrict você impede que seja apagado, né? No modo cascata você vai propagar a mesma ação. Se eu apaguei o cliente, ele vai apagar todos os pedidos daquele cliente. Isso às vezes não é interessante, né, a gente fazer. Então aqui eu vou impedir que ele seja apagado, né, que o cliente seja apagado. E aqui é o tipo da tabela. Manda executar, ok, uma linha executada. Minha última tabela a ser criada é a tabela item pedido, né? Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Tabela item de pedido, né? Mesma estrutura, novamente, a chave primária, só que aqui nós temos duas chaves estrangeiras agora, ok? E o mesmo tipo de tabela, o InnoDB. A primeira chave estrangeira é o campo ID pedido, esse campo aqui. Ele está referenciado na tabela pedido
com o campo ID pedido, ok? Na ação, quando você for deletar, ele vai impedir que seja deletado, a mesma coisa. Foreign key, né, ID produto, é esse campo aqui, ele está relacionado com a minha tabela, o que? Minha tabela produto, com o campo ID produto. A restrição, quando for apagado algum, ele vai restringir então que seja apagado, ele vai impedir que qualquer produto que esteja nessa tabela item de pedido seja apagado. Por exemplo, se eu tenho na minha tabela de produto um notebook, né? E existe algum pedido que tenha saído desse produto notebook, o produto notebook lá na tabela não pode ser apagado porque ele está referenciado aqui, ok? Então é um tipo de integridade referencial. Então vamos executar aqui, ok? Mais um executado, pronto. Temos aqui então nossas tabelas, né, devidamente referenciadas umas com as outras. Então vamos popular aqui a tabela agora, né? Passo 3, vamos copiar aqui. Eu vou inserir os dados da tabela cliente primeiro. Ok, 4 linhas afetadas, existem 4 registros. Vou pegar aqui agora a minha tabela produto. Ctrl C, Ctrl V, executo. Ok, 8 linhas, quer dizer que os 8 registros foram inseridos. Vou copiar agora aqui a minha tabela pedido aqui, o insert do pedido, né? Ctrl C, Ctrl V, executo aqui novamente, ok. E por fim eu vou executar então a minha tabela item pedido aqui. Ctrl C, Ctrl V, mandei executar, ok, 15 linhas afetadas, eram 15 registros. Refresh aqui, então temos aqui, ó, todas as nossas tabelas com seus devidos valores preenchidos. Agora, no próximo tutorial, nós vamos demonstrar então como manipular esses métodos de integridade referencial que nós colocamos. Nós vamos tentar deletar, apagar uns registros para vocês verem o que acontece. Então, até o próximo tutorial.